pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo de JDS. Hoje, ao final desse vídeo, vocês vão estar dominando a ferramenta Banco de Dados Suplementar. Tá? Essa ferramenta que é tão poderosa e tão flexível, porém pouco utilizada, seja por falta de conhecimento, por falta de informações em manuais, porque as descrições nos manuais são muito sucintas, são muito breves, mas sem problemas. Aqui nós vamos abordar desde a parametrização até as utilizações e particularidades dessa ferramenta, tá bom? Eu sou Alexandre Ortiz, do projeto JD em Foco e da consultoria OIO Smart Solution. E aproveitando, no descritivo eu vou estar deixando um link que você pode baixar o PDF com as configurações e utilização dos bancos de dados suplementares. Então, direto para o JD Edwards. Vamos lá? Bom, então já no JD Edwards, nós vamos acessar os bancos de dados. Os bancos de dados suplementares, eles vão ser constituídos, vão ser compostos por duas aplicações. Uma que você vai criar o banco, a estrutura do banco, a informação que ele vai estar recebendo, e outra que você vai atrelar o cadastro, a informação transacional, o que for aquele banco que você criou, tá? Então, os bancos suplementares, eles estão espalhados por todo o sistema, tá? Então, cada módulo provavelmente vai ter um acesso ao banco suplementar. Então, vamos começar com o exemplo do cadastro geral. Sistemas financeiros, sistemas básicos, cadastro geral, periódico, técnicos e avançados, dados adicionais do arquivo. Então aqui, eu vou ter a configuração, tá? A PPL P00091, você vai criar a estrutura, e a inserção de dados no P00092. Outro acesso: sistemas financeiros, contabilidade, operações técnicas e avançadas, você vai ter aqui também dados por unidade de negócio, tá? Então ele vai abrir configuração de dados adicionais, mesmo programa, e dados adicionais, mesmo que nós vimos lá no cadastro geral. Também tem lá em logística também, gerenciamento de estoque, processo periódico, dados adicionais. Também vai ter aqui, dados adicionais. Você vai ter aqui para criar. E você tem um outro que é específico, que é o de ativo fixo, tá? O de ativo fixo, ele tem uma variação que ele só vai ter o quê? A configuração dos dados adicionais. Então você cria o banco, só que nesse módulo ele já atrela automaticamente ao cadastro. Você não precisa utilizar a aplicação P0092 para chamar. Ele já está no cadastro master. Nós vamos estar passando por essa funcionalidade aqui, tá? Então vamos lá. Vou pegar o do cadastro geral. Então, cadastro geral, processamento periódico, técnicos e avançados, dados adicionais. Clicar com o botão direito, incluir em favoritos para melhorar a visualização. Criar em favoritos. Criou. Está aqui. Dados adicionais. Então, configuração de dados adicionais, ele vai abrir esta aplicação. Barra de ferramentas, procurar, ele vai estar trazendo os tipos que ele tem de bancos de dados adicionais. Então você pode pôr a empregado, a cadastro geral, a unidade de negócio, ativo fixo, a empregados, a work order, a item de estoque, estoque filial, serviço, projetos, tá? E você pode criar também, tá? Eu nunca vi ninguém criar, mas você pode chegar e criar o seu próprio banco. Então você vai chavear a informação e tabela que você quiser, tá? Então vamos pegar como exemplo banco de dados adicionais de BU. Então se eu marcar,
barra de ferramentas e select, aqui eu vou ter o quê? A parametrização. Então, cada vez que for acessar esse banco, qual informação que o usuário vai ter que colocar? Aqui ele está falando a unidade de negócios. Eu poderia colocar também a companhia e poderia colocar outros campos aqui, tá? Então, seria no cabeçalho o objeto de consulta, tá? Então, unidade de negócio. Então, aqui nós criamos o tipo do banco suplementar, tá? E quais são os bancos suplementares que estão atrelados a esse tipo BU? Então, menu linha, acesso a tipos de dados. Então, aqui ele vai ter 3 bancos de dados criados, tá? Então, se nós olharmos essa primeira aqui, ó, ele tem só um nome aqui e não tem nada preenchido. Então, nessa aplicação, ele vai abrir o quê? Esses campos aqui, tá? Então, vamos acessar esse banco aqui para verificarmos, tá? Então, só que aí nós temos que utilizar o banco de dados que está lá na contabilidade. Nós vimos, então, sistemas financeiros, contabilidade, processamento técnico e avançado, dados adicionais, aqui ó, dados adicionais. Repara que a versão dele, ZJD004, que está direcionando para chamar por BU. Como que eu sei isso? Botão direito, vamos ver a opção de processamento, valores. Então, ó, aqui ele está falando, ó, qual que é o banco que você quer? É o BU. Então, ele vai chegar e vai abrir este banco aqui, ó. Este registro aqui, tá? Então, ok. Então, olha, ele abriu aqui a informação, ó, informe a unidade de negócio. Então, 04400. E tem disponível esses 3 bancos, tá? Repara que aqui, ó, ele escreveu same aqui. Por quê? Porque provavelmente não está cadastrado nenhuma descrição. Aqui, ó. Então, vamos colocar a descrição da linha. Unidade de negócio. Então, provavelmente aqui. Entrar e sair novamente, né? Então, operação, banco de dados de unidade de negócio, pelo rastro de menu, dados adicionais, e ó, o label dele agora já vem com a unidade de negócio. Então, 04400. Vou pegar esse tipo C aqui, que é o banco de dados. Então, se eu clicar nele, o que ele vai estar trazendo? Ele vai estar trazendo aqui na grid exatamente aquelas informações, tá? E aqui, tabela de UDC, tamanho, é o que está parametrizado lá. Ele está simplesmente pegando e trazendo aquele banco em branco. Então, vamos parametrizar um. Então, ó, vou voltar no cabeçalho, aliás, no tipo de dados, BU, linha, acesso a tipo de dados. Vou pegar esse daqui, primeiro, selecionar, e eu vou por aqui. Eu vou colocar projeto diário. Na observação 1, vamos colocar tipo de documento. Eu posso colocar uma UDC aqui, 00DT. Aí aqui, supondo esse campo aqui eu não quero utilizar, esse aqui eu também não quero utilizar. Aí aqui, valor, vamos colocar aqui valor estimado. Por assim, V estimado. Esse aqui eu não quero. Quantidade, vamos por assim, unidades, tá? Início de vigência,
data início, data fim, e aqui eu não quero mais nada. Tá? E esse tipo de UDC aqui, eu posso colocar uma UDC que ele vai trazer ali em cima para você filtrar. Então vamos chamar uma UDC, vamos chamar UDC de razão. Tá? Então vou pôr a 00LT. Então eu criei agora os cabeçalhos. Então vamos ver como é que ele se comporta. Procurar, projeto diário, tá aqui. Se eu selecionar, ó, ele vai falar, olha, que a UDC, ó, tá aqui, tem um tamanho de 2 e razão, conforme eu informei lá, ó. Se eu clicar aqui, ele vai abrir a UDC 00. Tá bem certinho aqui. Abriu, ó, 00LT, tá? Então eu informo aqui em cima a UDC. E o que ele vai trazer? Ele vai trazer a nomenclatura lá da UDC e os valores aqui. Eu escolhendo aqui, ele vai preencher para cá, tá? Então tem que ser uma UDC válida. Ó, data de início, valor estimado, tipo de documento, que é uma outra UDC que está aqui, ó. Tá? Então a outra que eu coloquei lá. Então posso informar, daí tem que ser um valor válido, né? Claro, uma UDC. E aqui as outras informações. E esse monte de XX aqui, que eu não estou utilizando, como é que a gente pode tirar? Você pode vir aqui e pode customizar a grade. Então você pega esse campo aqui, ó, vê o nome dele, F1, RMK2, você vai e tira da grid. Então, RM, nem precisa, já está aqui pelo label. Então, ó, tiro, 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 tiro. Aqui, tá? E falo que o nome alfa também não precisa, que eu não amarrei nenhum cadastro. Aqui. Banco suplementar. Ele vai salvar. Vamos publicar. E está aqui. Se eu acessar ele agora, vai estar enxuta. Então eu consigo chegar e incluir informações, atrelar informações que não tinham a essa unidade de negócio aqui. Em que tabela que fica gravado isso? Isso fica gravado num tabelão chamado F00092. Então todos os bancos de dados vão estar gravando lá as informações, tá? Então aqui você consegue ir preenchendo e ele vai atrelando ao item. Mas nota que essa aplicação ela foi chamada à parte. Então eu tive que ir no banco de dados adicionais, que está marcado para ir por BU, né? E aí ele traz aqui. Então você precisa pegar essa versão e jogar no menu do usuário, tá? Diferente desse tipo, nós temos o ativo fixo. O ativo fixo ele vai ter a seguinte particularidade. Vou acessar o cadastro de ativo fixo, tá? P1204. Vou chamar aqui o ativo 123. Então, ó,
esse aqui é o cadastro do ativo fixo, tá? O cadastro master. Então, eu vou marcar o registro dele, menu linha, ele tem aqui, ó, dados adicionais. Então, quando eu clicar aqui, ó, ele já trouxe aqui em cima, ele já amarrou e já trouxe o número, ele navegou pelo número, diferente dos outros cadastros, você tem que informar, tá? Ah, posso criar um item de menu chamado dados de ativo fixo para o usuário entrar e informar o número? Pode, mas não tem necessidade, tá? Então, no ativo fixo, mesma coisa. Então, ele tem aqui os bancos, onde vão ser, o modo de exibição vai ser C. Então, C, ele vai ter outras informações, ó. Ó, não tem nada a ver com o que nós criamos, ó. Ele tem aqui o DC de óleo, data, leitura. Isso aqui são para medidores, né, provavelmente. Tá? Então, você vai criando esses bancos de dados. Então, vamos lá. Então, quando você cria o banco, vamos lá, linha, acesso a dados. Vou pegar o cadastro, unidade, né, que nós estamos. Linha, acesso a tipo de dados. Então, você repara que você tem esses modos de exibição aqui, ó, C e N. Tá? Então, se eu colocar aqui em cima C, ele vai entender o quê? Olha, quando você for exibir esse banco suplementar, esse tipo de dado DL, aonde que é esse DL? Está aqui, ó, tipo de dado DL, ele é único. Tipo de dado DL dentro do banco BU, você vai demonstrar, você vai exibir o C. O que é C? O banco suplementar que você desenhou. E quando for esse IN, você vai exibir o quê? N. N vai ser o quê? Vai ser um texto, um objeto de mídia. Tá? Então, ó, vamos lá, vamos acessar o N agora. Então, vou voltar lá no cadastro de banco suplementar de unidade de negócio. Então, menu de rastro. Está aqui, dados adicionais. Dados adicionais. Vou chamar o 04400. Procurar. Vou pegar, ó, o N aqui. Ó. O que ele vai estar fazendo? Ó, ele vai abrir o quê? Simplesmente para você fazer um anexo. Você pode criar um anexo, arquivo, texto, anexar planilha, foto, o que for. Então já é uma outra funcionalidade. Você está direcionando o banco suplementar para permitir anexar um objeto de mídia extra daqueles que tem nos cadastros. Então, quase todos, 99% dos cadastros e transacionais do JBoss, você tem um anexo. Porém, você pode criar anexos mais específicos ainda, tá? Por banco suplementar. E o terceiro tipo do banco de dados suplementar, vou voltar lá na revisão de itens, que aí nós temos que utilizar do ativo fixo novamente. Então, ele vai ter aqui, ó, um tipo, menu linha, acesso a tipo de dados. Ele vai ter, ó, dados de especificação, ele entra com P aqui. Então, os dados de especificação, o que ele vai estar fazendo? Ele vai abrir uma aplicação, tá? Um objeto online. Então, no caso do ativo, quando o usuário acessar o banco de dados AN, atrelado àquele número de item, e chamar esse tipo de dado aqui SP, ele vai fazer o que? Ele vai abrir a aplicação P1216, que são dados de especificação, tá? Então, vamos ver se a gente consegue pegar. Acho que o cadastro geral também tem. Vamos dar uma olhadinha no cadastro geral. Cadastro geral. Cadastro geral. Opa, menu linha, hein? Linha, tipos de dados. Tá aqui, ó. Ele tem, ó. Então, quando eu clicar no cadastro geral,
ele vai fazer o quê? Ele vai abrir a aplicação P01012, que já é do cadastro geral, porém ele vai abrir essa tela, tá? Vamos ver se é isso mesmo? Então vamos lá. Enterprise One, sistemas básicos, cadastro geral, dados adicionais. Então, dados adicionais já é outra versão, ó, ZJ10003. Então, vamos chamar 44, deve ter. 44. 44 ele vai trazer só o C. Por quê? Porque esses dados de especificação ele está atrelado. Vamos lá no artigo fixo de novo. Um, dois, três. Linha, dados adicionais. E cadastro geral, C. Não, aqui está com uma parametrização. Tem que ser na companhia 44, tá? Linha, dados adicionais. Tá aqui, ó, a aplicação aqui, ó. Então, se eu marcar, ele vai abrir essa aplicação, ó. É uma aplicação por página de dados adicionais. E qual que é a aplicação? P1216. Então, eu marquei. Vamos lá nos dados adicionais. Ó, de ativo, né? AM, linha, acesso a dados. Dados de especificação, tá aqui, ó, esse SP. O que ele vai estar fazendo quando eu clicar nele? Ele vai chamar, ó, P1216. E é o que ele chamou, ó, P1216, ó. Entendeu? Então você tem três grandes grupos, então, tá? Você pode ter os dados de especificação, que eles são muito particulares para ativo fixo. Por quê? Porque você consegue variar. Então, se você amarra com uma UDC, se determinada UDC for um valor, você abre um dado de especificação. Se for outro, você abre outro dado de especificação. Ele é bem específico para ativo fixo, tá? Os objetos de mídia, que você consegue chegar e atrela o quê? Outras mídias, anexo, texto, foto, o que for, tá? Que também está espalhado por todos os cadastros. E também você consegue ter a parte de banco de dados mesmo em si, que você constrói informações que não tem e você atrela ao cadastro principal, tá? Então, ele vai gravar tudo na tabela F00092. Você cria a estrutura na 0091 e depois você monta os dados em si na 00092. Ok? Então, banco de dados suplementar é isso, ele é muito simples, é só criar um que você já vai estar dominando esse assunto, ok? Qualquer dúvida, me manda uma mensagem e nós montamos juntos, tá bom? Até a próxima, um grande abraço.